2019. O IPCA fechou o ano em 4,31%. Já o reajuste do salário mínimo ficou abaixo da inflação. E a defasagem da tabela do imposto de renda passou dos 100% pela primeira vez, segundo o Sindicato dos Auditores Fiscais. Os Estados Unidos anunciam novas sanções contra o Irã. Iranianos voltaram a negar que um míssil tenha derrubado o avião da Ucrânia, matando 176 pessoas na quarta-feira. Novos vídeos mostram o que seria o momento do impacto contra o avião. Rio de Janeiro. Uma operação policial terminou com 3 mortos no complexo do Chapadão. Na Baixada Fluminense, uma menina de 8 anos que estava em casa é a vítima mais recente das balas perdidas. Aumentou a apreensão de drogas nas rodovias federais do Brasil. E o mal-estar na coroa britânica. A Rainha Elizabeth quer uma solução rápida depois que Harry e Meghan decidiram se afastar das funções da família real. O Jornal Hoje está começando. Começamos no JH falando do aumento dos preços em geral, a famosa inflação, a alta do preço da Achou a inflação para cima no ano passado, em 2019. Mesmo assim, o índice de preços ao consumidor, que é o IPCA, divulgado hoje, ficou bem perto da meta do governo. Um pouquinho acima, na verdade. A meta era de 4,25% e a inflação ficou em 4,31%. Só a carne subiu ano passado, para a gente lembrar, falamos muito aqui sobre o preço do churrasco, Subiu ano passado 32,4%. Lucinéia é conhecida como a tia da quentinha, mas com o preço da carne nas alturas, também está sendo chamada de tia do mercado. Vou para o mercado, vou para o outro, compro uma coisa ali, compro outra coisa aqui e está muito, muito caro. Está muito difícil de manter o padrão. A carne então nem se fala. Em 2019, a carne subiu 32,4% e foi o item de maior peso no resultado do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado hoje pelo IBGE. O motivo de tanto aumento é a diminuição da oferta de carne no mercado brasileiro, que está vendendo mais para a China. O produto subiu muito além da inflação, que ficou em 4,31% no ano. E pela primeira vez desde 2016, superou o centro da meta, estabelecida pelo governo. Brian ajuda a tia no preparo das quentinhas e notou que mais produtos subiram de preço. Não só a carne, mas como outros produtos também, como o arroz, o feijão também, está tudo aumentando. O feijão foi outro produto que colaborou para puxar a inflação para cima. Subiu 54,9% em 2019. Feijão e carne fazem parte do item alimentação e bebidas, pesquisado pelo IBGE, que teve alta de 6,37%. Quanto menos se ganha, mais se compromete com alimentos e algumas famílias comprometem até mais de 30% do orçamento na compra de comida. Então, quando alimentos básicos ou alimentos pertencentes à cesta básica ficam mais caros, como o feijão e a carne, isso normalmente força também mais o índice. O índice mostra uma pressão inflacionária maior. O maior peso, além das carnes, foi do plano de saúde, porque ele tem um peso muito grande dentro do orçamento das famílias e ele teve uma alta de mais de 8% nesse ano, ou seja, uma alta maior do que o acumulado do IPCA em si, então acabou influenciando. O grupo dos transportes teve alta de 3,57%, pressionado pelo aumento dos combustíveis. E a inflação não subiu mais porque no fim do ano houve queda no preço da energia elétrica. Apostar na Mega Sena, por exemplo, também ficou mais caro. O sonho de ser milionário acabou pesando no bolso do brasileiro. É que 8 tipos de jogos das lotéricas tiveram aumento de preço e isso refletiu na inflação de dezembro. O IPCA do mês de dezembro ficou em 1,15%. É o maior resultado para um mês de dezembro desde 2002. Mais caro, o senhor não deixa de jogar, não? Não tem que jogar, não. Só ganha se jogar. Vai que ganha, Olha, com o resultado do IPCA, esse índice oficial de 2019, de 4,31%, como a gente viu, a defasagem da tabela do imposto de renda passou de 100%. E aí isso significa que se a tabela fosse corrigida pela inflação, a faixa de isenção seria mais do que o dobro do que é hoje. E bem menos gente seria obrigada a declarar o imposto de renda.
Atualmente, só estão isentos, livres de pagar o imposto de renda, os trabalhadores que ganham até R$ 1.903,98. Para quem ganha acima disso, o desconto é progressivo e varia de acordo com a renda. As alíquotas vão de 7,5% a 27,5%. Estamos falando de quase 20 milhões de pessoas. A partir de 1996, a tabela passou a ter reajustes esporádicos. A última vez que foi corrigida foi em 2015. Na prática, mais gente está pagando imposto de renda. Com alíquota efetiva maior, paga mais do que pagava no ano anterior. A tabela do imposto de renda, quando corrigida, na maioria das vezes foi abaixo da inflação. De acordo com o Sindifisco, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, a defasagem entre 1996 e 2019 passou pela primeira vez dos 100%, chegou a 103,87%. Se a tabela do imposto tivesse sido corrigida, estaria isento de pagar o trabalhador que ganha até R$ 3.881,65 por mês. Para o presidente do Sindifisco, a falta de correção diminui a renda disponível do trabalhador. É uma política tributária regressiva, né, que acaba penalizando, sobretudo, aqueles contribuintes de mais baixa renda, né, na contramão do senso de justiça fiscal, e acaba aprofundando as desigualdades distributivas do país. Este professor de economia da Universidade de Brasília lembra que as contas públicas estão no vermelho. O governo não pode abrir mão de arrecadação. Se mexer na tabela, terá de fazer outras compensações. Mas para ele é preciso corrigir, porque o poder de compra está cada vez menor. O orçamento das famílias está apertado. Além do imposto de renda, há outros impostos que todos pagam. Vamos pensar aqui em imposto sobre consumo, que é um imposto cruel, porque o pobre paga igual ao rico. Tanto faz você ser o homem mais rico do Brasil quanto o mais pobre, quando você compra 1 quilo de feijão, você está pagando o mesmo imposto. Mas é claro que o peso no orçamento do pobre é muito maior do que o peso no orçamento do rico. O presidente Jair Bolsonaro já defendeu uma mudança na tabela. Da última vez, ele falou sobre um limite de isenção de R$ 3.000. A equipe econômica está avaliando, mas estuda também uma mudança mais ampla no imposto de renda, já que mexer na tabela vai exigir uma compensação fiscal. Parte dessa compensação poderá ser feita nas deduções permitidas hoje no imposto. Olha, outro índice que o IBGE divulgou hoje foi o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é usado como referência para a correção do salário mínimo. Eu vou conversar com a repórter Marina Francischini, porque é o seguinte, né, Marina? A inflação aumentou, mas o salário, como diria lá o professor Raimundo, não acompanhou esse aumento de inflação, né? Não, né? Boa tarde. Oi, Maju. Pois é, boa tarde para você também, boa tarde para todo mundo. É o seguinte, o valor foi fixado pelo governo federal em R$ 1.039, um aumento de 4,1%, mas para repor a inflação do ano passado, o reajuste deveria ter sido de 4,48%, ou seja, o valor do salário mínimo deveria chegar a pelo menos R$ 1.042. Para calcular o valor do salário mínimo, o governo usa como base o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Mas o INPC de dezembro do ano passado acabou ficando acima do previsto pelo mercado financeiro, com a inflação pressionada por itens como carne e preços dos planos de saúde. O governo ainda não disse se pretende revisar o valor do salário mínimo. O Ministério da Economia, por enquanto, afirma apenas que a Constituição exige que o poder de compra do cidadão seja garantido. Agora, uma eventual mudança no salário mínimo gera impacto nas contas públicas. Para cada R$1 de aumento, a despesa extra em 2020 seria de 355 milhões de reais. O salário mínimo serve de referência para 49 milhões de pessoas. Maju. Obrigada, Marina. Salário mínimo em R$ 1.039 não acompanhou a inflação. Olha, a partir de amanhã, as instituições financeiras e o comércio vão poder saber quem é o consumidor que está bem na foto, ou melhor, bem no cadastro. Vão poder acessar, o cadastro positivo. Nesse cadastro, cada pessoa tem uma nota de acordo com o seu histórico de pagamento dos últimos 12 meses. Nota boa é para bom pagador. E é bom deixar claro o seguinte, o Banco Central diz que informações como saldo bancário, investimentos, limite do cartão de crédito não estão incluídas aí no cadastro, viu? Financeiras e lojas só vão poder ver esse histórico
o cadastro com autorização do consumidor. Então, quem não quiser ter o nome no cadastro pode pedir para retirar. Para ver sua própria pontuação, o consumidor pode acessar pela internet as empresas que operam esse cadastro. O caminho está na página do JH. Vamos falar do caso daquela doença misteriosa lá de Minas Gerais. A Polícia Civil de Minas abriu inquérito para investigar o caso da doença que levou à internação de 8 pessoas em Minas Gerais, né? Uma pessoa morreu, a gente mostrou isso aqui. A investigação já identificou uma substância tóxica em amostras de uma cerveja encontrada nas casas de pessoas que adoeceram. Um laudo do Instituto de Criminalística da Polícia Civil de Minas Gerais confirmou a presença de uma substância tóxica em 4 garrafas de cerveja da marca Belo Horizontina, fabricada pela cervejaria Baker. As amostras analisadas estavam nas casas de pacientes que apresentaram os sintomas de uma síndrome que ataca os rins e o sistema neurológico. A substância encontrada é o dietilenoglicol, que pode ser usado no processo de refrigeração de cervejas. Agentes da polícia estiveram na sede da empresa e recolheram mais garrafas da cerveja Belo Horizontina para fazer novas análises. Os lotes onde foi encontrada a substância são o L1 1348 e o L2 1348. Não é possível a Polícia Civil, no atual estado das coisas, afirmar a forma que essa substância foi localizada, porque essa substância estava dentro dessas amostras. No atual momento, é possível dizer apenas que foi identificado nessas 2 amostras especificamente. 7 pessoas estão internadas e uma morreu. O processo de investigação ele está no início, o Ministério Público acompanha e, naturalmente, preocupado com a situação dos consumidores, e acredito também que a própria empresa, a partir dessa constatação, ela vai adotar todas as medidas que sejam necessárias para recolher esses lotes. Em nota, a Baker afirma que a substância não faz parte do processo de produção da cerveja Belo Horizontina, mas que, por precaução, os lotes citados pela polícia serão retirados de circulação. Hoje de manhã, a Associação Mineira de Supermercados determinou que todos os seus filiados retirem das prateleiras as cervejas desses lotes. A Secretaria de Saúde de Minas Gerais convocou os profissionais da Força Tarefa que estão investigando os casos para definir quais os procedimentos médicos e de vigilância sanitária serão adotados a partir de agora. Por enquanto, a orientação é que todas as unidades de saúde, públicas ou privadas, informem imediatamente caso apareça algum paciente com os sintomas da doença. Todos os pacientes têm em comum o fato de morarem ou terem passado pelo bairro Buritis, uma área residencial da região oeste de Belo Horizonte. E todos apresentaram os primeiros sintomas no fim de dezembro. A investigação deve ser concluída em 30 dias. A cervejaria Baker divulgou uma nota agora há pouco e a cervejaria diz que nunca usou essa substância tóxica na produção de qualquer cerveja da empresa. A Baker disse ainda que vai recolher diretamente na casa dos consumidores as cervejas desses lotes suspeitos. A empresa não confirmou se já retirou algum produto de circulação no mercado. Agora, notícia triste. No Rio, uma menina de 8 anos morreu vítima de bala perdida em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. A gente vai falar com o repórter Guilherme Peixoto. Guilherme, a gente sempre recebe essas notícias de bala perdida aqui com espanto, com tristeza, sem normalizar isso, né? E agora, o mais assustador que isso aconteceu quando a menina estava dentro de casa, no sofá. É isso mesmo, Guilherme? Boa tarde. É isso mesmo, Maju, uma tragédia. O corpo dessa menina está agora no Instituto Médico Legal de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde a família aguarda a liberação. Ana Carolina Neves tinha 8 anos. Os parentes contaram que ontem à noite ela estava no sofá, na sala de casa, quando foi atingida por uma bala perdida na cabeça. Os policiais militares que atenderam a socorrência contaram na delegacia que viram o momento em que o pai saiu de casa desesperado, carregando a menina nos braços e gritando por socorro. Ana Carolina foi colocada no carro da PM, levada para o hospital, mas não resistiu.
A divisão de homicídios da Baixada Fluminense assumiu essa investigação. Peritos estiveram no Parque Esperança, em Belfor Roxo, onde esse crime aconteceu. Eles conversaram com testemunhas e agora estão tentando identificar de onde partiu o disparo. A Polícia Militar divulgou uma nota oficial e disse que não fez operações naquela região ontem à noite. Uma menina, Maju, uma menina. Muito triste essa notícia. A gente já deu até notícia aqui sobre balas perdidas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Mais de 7 mil ano passado, segundo o aplicativo Fogo Cruzado. E ainda no Rio, 3 suspeitos morreram numa operação das polícias civil e militar no complexo do Chapadão, na Zona Norte. A polícia militar disse que 5 homens tentavam fugir de carro do cerco à comunidade. Eles foram interceptados e começou o tiroteio. A PM diz que 3 deles morreram e outros 2 foram presos. Um deles está ferido e foi levado para o hospital. Segundo a PM, ele é o chefe do tráfico de drogas na favela da Linha, em São João de Meriti. A polícia não divulgou os nomes dos presos nem dos mortos. No carro onde eles estavam foram encontrados carregadores, 3 pistolas, 2 granadas e drogas. A operação busca 16 acusados de tráfico de drogas, de armas, roubo de cargas e veículos. E a polícia prendeu 4 pessoas, essas procuradas por tráfico de drogas e de armas e por roubo de cargas e veículos. Noticiário internacional, o secretário de Estado americano anunciou agora há pouco que o presidente Donald Trump autorizou novas sanções contra o Irã. Isso acontece um dia depois dos Estados Unidos declararem que o avião da Ucrânia, que caiu em Teherã, pode ter sido abatido por um míssil iraniano. O Ismar Madeira está em Nova York, vai conversar conosco agora. O que a gente já sabe, Ismar, sobre essas sanções? Boa tarde. Boa tarde, Maju, para você e para todo mundo. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, falou agora há pouco, juntamente com o secretário do Tesouro, Steve Mnuchin. Pompeo anunciou novas sanções contra o Irã como resultado do ataque a bases usadas pelos Estados Unidos no Iraque. 17 sanções foram anunciadas contra setores que incluem construção, mineração e alumínio. Sanções também serão impostas contra 8 oficiais do Irã, que os Estados Unidos alegam estarem envolvidos no ataque iraniano. Pompeo disse que essas medidas atingem o coração do aparelho de segurança iraniano. Ele também afirmou acreditar que seja provável que o avião ucraniano que caiu em Teherã tenha sido abatido por um míssil do Irã. Mais cedo, Mike Pompeo conversou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, e ofereceu o apoio americano nas investigações. O chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, afirmou hoje que o Boeing pode ter sido derrubado pelo sistema de defesa iraniano. O Irã tem negado essa possibilidade, atribuindo essa versão a políticos americanos. O porta-voz do governo chamou a denúncia de uma grande mentira. A Agência de Aviação das Nações Unidas está preocupada com a especulação em torno das causas da queda do avião no Irã e publicou uma declaração de que recebeu a notificação formal sobre o acidente e as avaliações preliminares. Mas a apuração do que realmente aconteceu mal começou lá no Irã. As caixas pretas do avião são peças-chave para descobrir o que aconteceu com o Boeing da Ukraine Airlines. O chefe da aviação civil do Irã, Ali Aded Zadeh, disse que o Irã prefere ficar responsável por baixar o conteúdo das informações das caixas pretas, mas afirmou que, se precisar, vai pedir ajuda dos outros países envolvidos no acidente. O Irã disse que pode demorar de 1 a 2 meses para extrair as informações da caixa preta. São registros de voz e de dados do avião. E toda a investigação pode levar até 2 anos. Um vídeo divulgado ontem pelo jornal americano New York Times mostra o momento em que o avião teria sido atingido por um míssil. Segundo o jornal, o vídeo mostra um míssil voando e uma explosão que acontece no momento em que ele teria atingido o avião. Outros vídeos também mostram o mesmo momento. Em um deles, dá para ver o avião pegando fogo no céu. Em seguida, ele cai no chão e explode. Em um outro, percebe-se que o avião teria sido atingido pelo míssil e começado a pegar fogo enquanto ainda voava. Neste mesmo vídeo, visto em câmera lenta, outras luzes chamam a atenção. Uma delas, acima do avião, tem uma trajetória ascendente. Líderes de alguns países ocidentais falaram sobre o que aconteceu com o avião. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que várias fontes informaram que o avião foi abatido por um míssil iraquiano e acrescentou que é possível que isso tenha sido por engano.
O governo americano também reforçou a teoria. Ontem à noite, em Toronto, no Canadá, uma vigília homenageou as vítimas da queda do avião. Parentes e amigos acenderam velas e levaram flores. 63 pessoas que estavam a bordo eram canadenses. O avião saiu de Teherã e tinha como destino Kiev, na Ucrânia. Para muitas pessoas, essa seria uma escala antes de chegar ao Canadá. Ismar, agora mudando um pouco o rumo aqui da conversa, a gente lembra que o líder do Irã, o Qassem Soleimani, estava no Iraque quando ele foi morto pelos Estados Unidos, né? Aí, logo em seguida, o parlamento iraquiano votou pela expulsão das tropas americanas lá do Iraque, só que agora essa expulsão, esse pedido, se tornou oficial, né? Exatamente, Maju. O parlamento iraniano, apesar de dividido, aprovou essa resolução pedindo a retirada das tropas, mas isso ainda não foi sancionado. Hoje, o primeiro-ministro iraquiano, Adel Abdul-Mahdi, pediu que o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, crie um mecanismo para retirar as tropas americanas do país. Já o Departamento de Estado americano afirmou que os soldados vão continuar no Iraque, mas que a forma como é feito o combate ao Estado Islâmico pode ser repensada, Maju. Obrigada, Ismar. Agora a gente fala da Austrália, parte da Austrália está em chamas, né? Milhares de pessoas, então, protestaram hoje contra a política ambiental do governo australiano. Desde setembro, incêndios florestais fora de controle estão atingindo o país. Em Sydney, os manifestantes pediram a saída do primeiro-ministro, Scott Morrison, criticado aí pela demora no combate aos incêndios e por enfraquecer medidas de combate às mudanças climáticas. Também protestos em Melbourne em setembro e atingem principalmente os estados de Vitória e Nova Gales do Sul. Vento, calor na casa dos 40 graus, gente, dificultam aí o trabalho dos bombeiros e também dos voluntários. 27 pessoas morreram e mais de 10 milhões de hectares de vegetação já foram devastados pelas chamas. Saímos da Austrália, voltamos para o Brasil, porque a perícia divulgou hoje o laudo sobre o rompimento da barragem em Pontalina, na região sul de Goiás. Você viu aqui no jornal hoje, né? Essa barragem se rompeu num dia de chuva muito forte e causou muitos prejuízos. A conclusão da perícia é que a barragem não tinha estrutura adequada para vazão de água. Os peritos também afirmaram que a obra não foi feita por engenheiros e não recebia manutenção. A análise dos danos ambientais ainda está sendo feita. O dono da represa, que é o Edson Guimarães, que já foi prefeito de Pontalina, recebeu multa de R$100 mil. Esta semana ele disse que o transbordamento foi por causa do excesso de chuva. Falamos de excesso de chuva no Rio Grande do Sul. O problema é a falta dela, é a seca que tem mudado a paisagem, afetado aí produção de uva, milho, soja, arroz. O negócio está feio, está bravo por lá. Já é tida como a pior seca mais severa dos últimos 8 anos aí. Falta água até para matar a sede da população. Na Serra Gaúcha, a estiagem mudou a cor dos parreirais. Parte das videiras secou e as uvas estão murchando. Agora, em janeiro, os produtores de Bento Gonçalves já deveriam ter terminado a colheita das uvas de mesa. Mas, por causa da estiagem, os frutos não se desenvolveram adequadamente. Essa uva Niagara, olha como ela está. Boa parte da produção pequena, desse jeito. Este outro cacho até que desenvolveu um pouco, mas nessa época do ano já deveria ter o dobro do tamanho. A gente tem dívida, tem funcionário para manter isso que aquilo. Isso aqui é preocupante. Eu não sei como é que vão virar um ano próximo ali, porque isso aqui é de chorar olhando. A estiagem já dura mais de um mês no estado. Na noite de ontem, choveu em Bento Gonçalves, mas não foi suficiente nem para umedecer o solo. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais estima a perda de pelo menos 30% da safra de uva na região, responsável por 90% da produção nacional da fruta. A seca também provocou perdas nas lavouras de milho, soja e arroz por todo o estado. As plantas secaram ou não se desenvolveram como era esperado. A gente trabalha tanto, né, cara, para produzir, para ver se a gente vai para frente, né, cara, e ver esse cenário horrível aí, ó. Isso é muito triste para nós aqui, né? Segundo a Secretaria Estadual da Agricultura, esta é a pior estiagem desde 2012.
todo o estado tem um déficit em relação ao normal. Isso tem causado problemas nas culturas, principalmente na questão do milho, até pela fase de desenvolvimento, que é onde tem uma demanda hídrica maior, quer dizer, precisa de mais chuva, nesse período onde de florescimento e enchimento de grãos. A estiagem também secou açudes e poços na área rural. E para dezenas de famílias, água só de caminhão-pipa. Nós tínhamos uma água daqui da cacimba, aqui dos fundos ali, era a única água, né? O único recurso que nós tínhamos. Agora acabou, terminou tudo. É um sofrimento horrível. Olha só, seca no Rio Grande do Sul e chuva da boa, chuva do bem, lá na Paraíba. Agricultores e moradores do interior da Paraíba comemoraram a chuva que chegou por lá, enchendo açudes e aumentando o nível dos rios. Depois das chuvas dos últimos dias, muitos agricultores na Paraíba hoje acordaram cedo e com uma missão especial: preparar o roçado para o plantio. Porque um ano que começa com chuva, a gente tem esperança nos primeiros meses a gente plantar para colher na parte de junho, julho, por aí. As últimas chuvas beneficiaram principalmente as regiões do Cariri e Sertão da Paraíba. No município de Santo André, em poucas horas, choveu mais do que era previsto para o mês inteiro. Muitos açudes e rios que estavam secos há anos receberam água. É muito gratificante para nós todos caririzeiros, né? Que isso traz fartura, muita alegria para o povo, né? Os animais, as coisas vão melhorando cada dia mais, sabe? Os paraibanos fizeram questão de registrar a chegada da chuva em vários locais. Bastante água, graças a Deus, deixa o nordestino feliz. O açude de Boqueirão é bom demais. Hoje amanheceu assim o Rio Taperoá, olha que bênção do Senhor. Muita chuva aqui em São João do Cariri, que maravilha. A principal esperança dos paraibanos é que as chuvas possam recarregar os açudes. No estado, dos 223 municípios, 177 estão em situação de risco por causa da seca. O açude de Boqueirão, que abastece Campina Grande e outras 19 cidades, foi o mais beneficiado com as chuvas. Nas últimas 48 horas, o reservatório já recebeu cerca de 17 milhões de metros cúbicos de água. E para a gente ter noção do que isso representa, na última quarta-feira, o açude de Boqueirão tinha menos de 15% da capacidade e agora já ultrapassou os 18% do volume total de água acumulada. Me deixa muito feliz ver tamanha proporção que essas chuvas estão nos mostrando, tudo ficando verde e a Caatinga ficando cada vez mais linda como realmente ela é. É isso, Eliana Marques, o povo comemora, chuva retada de boa. Eu já ouvi na Bahia, quando o céu fecha assim, eles falam dia bonito para chover, uma festa só. E Eliana Marques já está aqui para falar se essa chuva vai continuar no sertão nordestino. Eli, boa tarde. Boa tarde para você, Maju. Boa tarde para vocês todos. Olha, hoje tem previsão de mais chuva lá no sertão da Paraíba, do Rio Grande do Norte, de Pernambuco, também no oeste da Bahia e entre Ceará, Piauí e Maranhão, Maju. Agora, Rio Grande do Sul, não, antes do Rio Grande do Sul, quero saber até quando que vai essa chuva lá no Nordeste? Bom, essa época é época de chuva mais ao norte do Nordeste. Então, nos próximos dias, a chuva vai se concentrar nas áreas que estão mais coloridas aqui, olha, principalmente Maranhão, Piauí e Ceará. Nos outros estados, ou vai chover pouco ou não vai chover nada. Agora, hoje, os maiores volumes de chuva do dia em todo o Brasil são esperados nessas regiões aqui, passando pelas capitais São Luís, Teresina e também Fortaleza, Maju. Então, São Luís, Teresina e Fortaleza em atenção, porque a chuva no sertão é muito bem-vinda, na cidade às vezes é mais complicada, né, Eliana? Causa então transtornos. É preciso atenção porque causa transtornos. Agora sim, vamos para o Rio Grande do Sul, que a gente viu aí na reportagem anterior, está precisando de chuva para lá também, né? Hoje tem previsão de chuva em todo o Rio Grande do Sul, está chovendo já bastante, inclusive, entre o centro e o oeste do estado. Deve chover em todas essas áreas que estão em verde aqui no mapa e aí tempo firme somente onde o mapa está amarelo. Então aqui, olha, oeste de Mato Grosso do Sul e extremo norte do Brasil, também entre Recife, passando pelo interior da Bahia e até o Espírito Santo. Já entre Rio, Minas e São Paulo, a chuva pode causar alagamentos e deslizamentos. O risco está alto nessas áreas em laranja aqui, que pegam a região serrana do Rio e a Grande São Paulo. Risco menor, mas existe também onde o mapa está amarelo, então regiões de Belo Horizonte, Zona da Mata, sul de Minas.
litoral de São Paulo, do Paraná, região de Curitiba e também no norte de Santa Catarina. Maju. Então, atenção, pessoal aqui da Grande São Paulo, região serrana do Rio de Janeiro com chuva forte. Agora, norte e centro-oeste do Brasil. Essas regiões estão ameaçadas pela chuva? Olha, norte e centro-oeste do Brasil já tem uma diminuição da chuva hoje. Goiás é que ainda pode ter um pouco mais de chuva. A gente tem imagens ao vivo de Goiânia. Olha, tempo firme agora, né? Máxima de 31 graus, mas tem previsão de pancadas de chuva. Podem até ser fortes em algum ponto. Agora a gente vai para Belém, a gente recebeu essas imagens mais cedo, tem muitas nuvens, né? Essa aí é a Baía do Guajará, mas a previsão é de pouca chuva em Belém, máxima de 31 graus. Agora a gente fala das capitais que vão ficar mais quentes hoje. Rio de Janeiro na liderança, né? Máxima de 36 graus, tem possibilidade de pancadas de chuva. Boa Vista vai com sol a tarde toda, máxima de 34 graus. Cuiabá, 34 com possibilidade de chuva, também pode chover em Floripa com 33 e Salvador com máxima de 33 e sol o dia todo, Maju. Fim de semana rapidinho. Vamos lá. Amanhã a chuva aumenta entre São Paulo e Minas. Marca presença lá no Maranhão, no Piauí, no Tocantins e no Pará. E essas capitais aqui estão na rota do temporal amanhã. Porto Velho, Belém, São Luís, São Paulo, a chuva aumenta amanhã e Curitiba pode ter muita chuva também, Maju. Chuva amanhã em São Paulo e Curitiba. Obrigada, Eliana. Ótimo final de semana para você. Bom fim de semana para você. Amanhã eu tô aqui. Até mais. Olha só, gente, Natal estava aí, final de ano, já estamos na contagem para o Carnaval. Faltam pouco mais de 40 dias para a abertura da festança do Carnaval. 200 operários lá no Rio de Janeiro já estão trabalhando para deixar o sambódromo prontinho para a festa. As arquibancadas ganharam degraus. Quem vem ao sambódromo não vai precisar fazer tanto esforço para assistir aos desfiles. Antes, havia 2 escadas por setor, agora serão 4. Essa foi uma das exigências do Ministério Público e do Corpo de Bombeiros para o Carnaval de 2020. No ano passado, o Ministério Público pediu a interdição da Sapucaí um dia antes do início dos desfiles, porque não havia um laudo que assegurasse as condições de segurança. No dia do desfile, bombeiros fizeram uma vistoria de emergência e, minutos antes da festa começar, a Rio Tour e a Liga das Escolas de Samba assinaram um termo se responsabilizando pela segurança da festa. A Justiça autorizou o uso do sambódromo. Agora, a Prefeitura investiu em obras para recuperar a estrutura. As arquibancadas ganharam reforço no concreto e uma nova pintura. A parte elétrica está sendo trocada. O sistema de iluminação, testado. Ao todo, são 90 painéis elétricos com 500 refletores. É a maior intervenção, de fato, feita. Nós cumprimos um prazo no final desse mês de janeiro, no mais tardar na primeira semana de fevereiro, mas tudo está sendo rigorosamente controlado dentro do cronograma para que a gente possa ter mais um grande espetáculo aqui em fevereiro. Para que a festa aconteça aqui no Sambódromo, a maior exigência do Ministério Público e do Corpo de Bombeiros é a instalação de um sistema contra incêndio e de planos de fuga em caso de emergência. Segundo a Rio Tour, essa será a última parte a ser concluída. Esse esquema deve ficar pronto 2 semanas antes dos desfiles. A reforma custou R$8 milhões, uma verba do Ministério do Turismo. A expectativa da Rio Tour é de que a Sapucaí receba um público de 90 mil pessoas em cada dia de desfile. Ainda hoje, aumentaram as apreensões de drogas nas rodovias federais do Brasil. E a seguir, as informações sobre como vai ser devolvido o dinheiro de quem já pagou o DPVAT com valor maior. E o mal-estar na coroa britânica com a decisão do casal Harry e Meghan de abandonar as funções da família real. Até já! Se você já pagou o DPVAT com valor maior, escuta só que eu te conto como você faz para recuperar esse dinheiro. A seguradora Líder, que administra o seguro DPVAT, informou agora há pouco que na próxima quarta-feira vai estar disponível uma ferramenta online pela internet para quem já pagou o seguro com esse valor maior e quer a diferença de volta. Aí vai ser preciso preencher um cadastro e essa devolução da diferença vai ser feita apenas na conta corrente ou na conta poupança do dono do veículo. Lá no site do JH, você vai encontrar o passo a passo para fazer essa recuperação do dinheiro. Aí vamos lembrar o caso. Ontem, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, reconsiderou a própria decisão e autorizou a redução do valor do DPVAT. Esse é aquele seguro que todos os donos de veículos pagam e serve para indenizar vítimas de acidentes de trânsito. O governo chegou a acabar com o DPVAT, mas o Supremo suspendeu a medida provisória. Aí, na sequência, o governo reduziu
o valor cobrado. E o ministro Dias Toffoli, que tinha acolhido um recurso da seguradora contra essa redução, acabou aceitando os argumentos da Advocacia Geral da União a favor de um seguro menor. INSS é o nosso tema agora. A gente continua acompanhando a situação de quem está na fila dos benefícios lá do INSS. Hoje, o presidente do Instituto, Renato Vieira, disse que não tem perspectivas de resolver os problemas antes de 6 meses. Ou seja, o novo prazo para zerar o estoque seria o primeiro semestre desse ano. Agora, é muito tempo, né, para quem fez o pedido no ano passado. Nesse posto do INSS em Brasília, não há filas para concessão de benefícios. Mas se a gente colocasse todas as pessoas que estão esperando por um benefício do Instituto, ela daria muitas voltas no posto. Em todo o Brasil, são 1.990.000 pedidos aguardando atendimento e solução num sistema online. Um dos processos é o da Bianca. Ela fez uma cirurgia em outubro do ano passado e entrou com o pedido do auxílio-doença em novembro. Nunca recebeu o benefício. O tempo passou, ela já se recuperou, precisa voltar a trabalhar e agora tenta cancelar o pedido. Eu peguei 2 meses e vim aqui, entreguei toda a documentação. Aí você entra lá no sistema e só fala que está ativo, mas não tem mais nada. E você já até melhorou? Já melhorou. Pode trabalhar? Já posso. Nunca recebeu? Nunca recebi. Todo mês, o INSS recebe, em média, 1 milhão de novos pedidos de benefícios. Mas com estoque em atraso, eles estão analisando os pedidos mais antigos, não chegaram aos novos. Ou seja, aqueles benefícios solicitados após a reforma da Previdência, em novembro, sequer foram vistos ainda. A gente questionou a diretora de benefícios sobre a nova força-tarefa prometida pelo governo para solucionar esse problema. Mas ela não deu detalhes. Essa força-tarefa, ela está em tratativas, né? Eu não tenho assim, nós vamos começar a partir de amanhã. São vários canais de discussão, né? Seja a contratação de terceirizados, sejam servidores de outros órgãos, né? Então, a gente está trabalhando todas essas frentes, mas eu não tenho nada concreto na data de hoje para te passar. E a lei determina que o primeiro pagamento do benefício seja feito em até 45 dias após a data da apresentação de toda a documentação. Mas isso não vem acontecendo nos processos que estão na fila. E não há previsão de qualquer punição no caso de o INSS não cumprir o prazo. O presidente do INSS diz que não há perspectivas de resolver os problemas antes de 6 meses. Não existe como estabelecer um prazo específico na medida que nós temos variáveis que não dependem apenas do INSS. Nós esperamos que nos próximos 6 meses a situação esteja absolutamente regularizada. A diretora afirmou também que, para acelerar a análise, os pedidos de alguns benefícios mais simples são separados dos mais complexos. Como a gente está especializando por espécie de benefício, então, por exemplo, salários maternidades, eles têm concessão automática e tem grupo de servidores específicos para esse benefício. Isso já está sendo feito, já tem desde setembro nós já estamos trabalhando com essa visão. Só que não dá para fazer tudo de uma vez. Mas isso não acontece em todos os casos. O Raul fez o primeiro pedido de aposentadoria em julho do ano passado. Até hoje não está recebendo benefício e depende da família. Por causa da minha idade, eu dependo totalmente da minha família. A minha filha, meus genros, para comprar remédio, que eu, infelizmente, não tenho emprego para mim. Pois é, como a Raquel Honorato mostrou, são quase 2 milhões de pedidos no país aguardando aí solução e atendimento. Olha, e desde que a reforma da Previdência foi aprovada, o Dataprev, que é a empresa responsável pelo sistema do INSS, informou que está fazendo adaptações. Hoje, o presidente do INSS, o Renato Vieira, disse que mais da metade dos sistemas foram atualizados para agilizar a concessão de benefícios, mas que esse trabalho ainda deve demorar 2 ou 3 meses para ser concluído. E uma outra informação importante: desde o ano passado, há pelo menos 2 ações apresentadas pelo Ministério Público Federal em diferentes estados, pedindo que a Justiça obrigue o INSS a cumprir os prazos previstos em lei, mas ainda não há decisões.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, liberou a exibição do especial de Natal da produtora Porta dos Fundos, que tinha sido suspensa por um juiz do Rio de Janeiro. Olha aqui, ó. Na liminar, Dias Toffoli afirmou que a liberdade de expressão é um direito humano, universal e condição para o exercício pleno da cidadania e da autonomia individual protegida na Constituição brasileira. Toffoli escreveu também que uma sátira humorística não tem o poder de abalar valores da fé cristã, que é a crença da maioria dos brasileiros. A Porta dos Fundos foi criticada porque, no especial de Natal, há uma insinuação de que o personagem de Jesus teve uma experiência homossexual. A produtora, que foi alvo de um ataque no dia 24 de dezembro, diz que trabalha com humor para entreter e estimular reflexões. Vamos falar agora do bafafá real. A rainha Elizabeth quer uma solução rápida para definir o futuro do príncipe Harry e da mulher dele, Meghan Markle, dentro da monarquia britânica. O anúncio de que o casal vai se afastar das funções da família real gerou uma grande comoção no Reino Unido. Meghan fugiu para o Canadá, escreveu esse tabloide. É uma amostra de que a relação difícil que Harry e Meghan dizem ter com parte da mídia britânica piorou. A duquesa já deixou o Reino Unido, mas foi encontrar o filho do casal, Archie, no Canadá. O príncipe ficou em Londres para contornar a crise. A rainha Elizabeth II, o príncipe Charles e o irmão dele, o príncipe William, fizeram uma reunião de emergência. A família real tem pressa. Só que muitos detalhes ainda precisam ser definidos. Como ficam as finanças do casal, quem vai fazer a segurança deles e qual vai ser o novo papel de Harry e Meghan na realeza. A decisão de Harry e Meghan de se afastar dos cargos de membros sêniores da família real significa que, na prática, eles não vão precisar participar de tantos compromissos oficiais em nome da rainha e do Estado britânico. A notícia pegou os britânicos de surpresa, inclusive a monarca, que não foi avisada e teria ficado desapontada. A imprensa britânica diz que Harry tentou ter uma reunião privada com a avó antes do anúncio, mas foi vetado por funcionários do palácio. O Museu de Cera de Londres já separou Harry e Meghan do restante da família. Colocou o casal de um lado e a monarca, o príncipe Philip, William e Kate do outro. Deixem o casal feliz, gente. Olha só, agora eu vou fazer uma correção aqui, porque na reportagem de Nova York, a gente falou que o primeiro-ministro do Canadá, o Justin Trudeau, disse que fontes informaram que o avião ucraniano foi abatido por um míssil iraquiano. Estava errado, é claro. Na verdade, ele falou que seria um míssil iraniano. A gente pede desculpa por esse erro. E a seguir, aumentaram as apreensões feitas pela Polícia Rodoviária Federal de drogas nas rodovias do Brasil. E um desafio dos centros urbanos, atravessar a faixa de pedestre em tão pouco tempo. Até já! A Polícia Rodoviária Federal acaba de divulgar o balanço das apreensões de drogas nas estradas federais de todo o país. Foram mais de 350 toneladas no ano passado. Na BR-364, em Jataí, região sudeste de Goiás, a Polícia Rodoviária Federal encontrou 14 toneladas de maconha neste caminhão. A droga saiu do Mato Grosso e seria entregue em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Os agentes da PRF também encontraram quase 1 tonelada de maconha dentro dessa caminhonete, na BR-060, entre Jataí e Rio Verde, no sudoeste do estado. O veículo, que tinha várias placas clonadas, saiu do Paraguai. O aumento na quantidade de drogas apreendidas em Goiás em 2019 chama a atenção. 2.000% a mais do que em 2018. Passou para 27 toneladas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os traficantes tentam de várias formas esconder a droga, na tentativa de despistar os policiais. Para descobrir, a PRF teve que investir no serviço de inteligência que monitora as estradas. O aumento da tecnologia, o incremento da otimização dos recursos materiais e recursos humanos, tudo isso tem feito com que a polícia aja de forma mais efetiva e assim alcance cumprir seus objetivos. É droga que tenta entrar no país de todos os jeitos, dentro de porta-malas, caixas de som e até dentro de um fundo falso de um carro que parecia quebrado. Em todo o país também teve aumento no número de apreensões de drogas. Passou de 326 toneladas para 351 toneladas. Foram 25 toneladas a mais.
Só de cocaína foram 24 toneladas e de maconha, 324. Olha, não sei você, mas eu fico preocupada, agoniada mesmo, quando eu vejo alguns idosos ou pessoas que têm algum tipo de dificuldade de andar atravessando a rua. Porque vamos combinar que atravessar a rua é um teste de agilidade em muitas cidades brasileiras. Para chegar do outro lado antes do vermelho tem que ter um baita preparo e o Alan Severiano fez uma reportagem especial sobre isso. Bailarina a postos. Sinal verde, lá vem ela. Agora é a vez do corredor de maratona. Convidamos os dois, que têm muita agilidade, para o desafio diário de milhões de brasileiros: atravessar a rua no tempo do semáforo. É um tempo muito curto, muito corrido, só pulando. Eu consegui sentir um pouco na pele, perceber a dificuldade que as pessoas têm, né? Só correndo mesmo? Só correndo ou acelerando bastante passo. A placa contraditória diz: só atravesse no verde. Mas em vários cruzamentos de São Paulo, ele só dura 5 segundos. Depois tem outros 10 segundos de vermelho piscando. Dá uma insegurança, né? Parece que o carro tá vindo já. Muita gente não consegue chegar do outro lado a tempo. O problema é antigo. O sinal de travessia é sempre muito rápido. Quer só quanto tempo ele demora? Vamos atravessar. 13 segundos. E agora ele só vai abrir de novo. Para o pedestre, daqui 1 minuto e 45 segundos. O movimento da ONG Corrida Amiga em 15 cidades do país mostra que ainda hoje os carros têm muito mais tempo do que quem anda a pé. A espera é tão grande para o sinal de pedestres abrir que dá até para ler jornal. No estado de São Paulo, o número de atropelamentos de idosos aumentou 11% em 2019. No Brasil, o dado mais recente é de 2017. Quando 6.469 pedestres morreram atropelados. Isso equivale a 17 mortos por dia. Nós precisamos rever, não só aumentar o tempo de verde, mas também todo esse ciclo, que demora muito para abrir para o pedestre. O tempo que o semáforo fica aberto deve levar em conta a velocidade dos pedestres. O Manual Brasileiro de Sinalização considera que as pessoas percorrem 1,20 m a cada segundo, mais ou menos esse ritmo aqui. Mas idosos e pessoas com dificuldade de locomoção não conseguem atingir essa velocidade. Aqui em São Paulo, a própria prefeitura admite que o ideal, o mais seguro, seria adotar 80 centímetros por segundo. Mas a cidade ainda está longe de bater essa meta. Hoje, a maioria dos semáforos da cidade está ajustada para quem consegue andar mais rápido. O secretário municipal dos transportes diz que uma licitação está em curso, mas não dá prazo para a mudança. A meta é atingir todos os semáforos da cidade de São Paulo 0,8 metros por segundo. Você tem que fazer de uma forma adequada para que também você não acabe descompensando ou gerando um trânsito em excesso. Belo Horizonte reduziu a velocidade para 0,9 metro por segundo. Curitiba adotou uma alternativa para aumentar a segurança dos idosos. Quando eles passam o cartão do transporte público no semáforo, o tempo da travessia aumenta. Lá teve uma redução de 42% no número de mortes dos idosos por atropelamento. Para o idoso, o caminhar ele faz parte do processo de socialização dele. Então ele tem que ter essa segurança de ir para a rua, né, e ser respeitado o tempo dele. Para chamar a atenção dos motoristas, Macapá instalou luzes de LED verdes e vermelhas nas faixas. Presidente Prudente, no interior de São Paulo, ganhou faixas elevadas. Para diminuir a ansiedade, cidades como Nova York e Londres têm semáforos para pedestres com contagem regressiva. Assim, é possível calcular o tempo para atravessar. Em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, e em Cuiabá, os sinais com temporizador são para os motoristas, mas também ajudam os pedestres. Independente do tempo de travessia, o motorista ele tem que respeitar a travessia do pedestre na faixa. Em algum momento do dia, você será pedestre. É isso, gente. Bom,